Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Bom, a gente já tá no capítulo 18 do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. E hoje o capítulo é um pouquinho maior, como vocês estavam pedindo. Essa leitura é uma leitura muito boa, muito gostosa e muito rapidinha, porque os capítulos, eles são capítulos curtos, e aí dá pra gente ler e se aprofundar aqui também, né, nessa mensagem, na mensagem do capítulo do dia. A gente tá no capítulo 18 e eu tô começando hoje um pouco mais cedo, porque eu marquei terapia, então 9 horas para as 9, então eu não queria deixar de fazer, então decidi fazer mais cedo. É isso, gente. Mas a gente vai continuar para a leitura, tá? Capítulo 18. Invente. Embora possam servir à arte, as correntes subterrâneas da insegurança interferem no processo criativo. Começar uma obra, concluir uma obra e mostrar uma obra. Momentos fundamentais em que muitos ficamos empacados. Como avançar considerando as histórias que contamos a nós mesmos? Uma das melhores estratégias é reduzir o risco. Tendemos a pensar que o que estamos fazendo é a coisa mais importante da vida e que vai nos definir por toda a eternidade. Pense em avançar partindo do ponto de vista mais exato de que é uma pequena obra, um começo. A missão é completar o projeto para que você possa passar para o próximo. Esse próximo será mais um degrau para a sua obra seguinte. E assim, continuamente, em ritmo produtivo ao longo de toda a sua trajetória criativa. Toda arte é uma obra em andamento. Vale a pena ver a peça em que estamos trabalhando como um experimento. Um experimento cujo resultado a gente não pode prever. Seja qual for, receberemos informações úteis que vão beneficiar o próximo experimento. Se você partir do pressuposto de que não há um certo ou errado, bom ou mal, e de que a criatividade é um jogo livre e sem regras, será mais fácil mergulhar alegremente no processo de criação. Não jogamos para vencer, a gente joga para jogar. Em última análise, jogar é divertido. O perfeccionismo atrapalha a diversão. Uma meta mais hábil pode ser encontrar conforto no processo, para fazer e produzir obras sucessivas com facilidade. Oscar Wilde dizia que algumas coisas são importantes demais para serem levadas a sério. A arte é uma delas. Adotar um padrão mais baixo, principalmente no início, nos libera para brincar, explorar e testar sem apego ao resultado. Esse não é apenas um caminho para pensamentos mais encorajadores. A melhor obra se revela por meio de uma brincadeira ativa e da experimentação, até ficarmos alegremente surpresos. Bom dia, Carol! Outra abordagem para superar a insegurança é rotulá-la. Trabalhei com um artista paralisado pelas dúvidas e incapaz de avançar. Perguntei se conhecia o conceito budista de papancha, que se traduz como preponderância de pensamentos. Trata-se da tendência que a mente tem de reagir às nossas experiências como uma avalanche de conversa mental. Ele respondeu: sei exatamente o que é. Sou eu. Agora que tinha um nome para aquilo que o atrapalhava, ele conseguiu normalizar suas dúvidas e não levá-las mais tão a sério. Quando surgiam, nós as chamávamos de papancha e as observávamos e seguíamos em frente. Estive numa reunião com uma outra artista que havia acabado de lançar um disco de muito sucesso, mas sentia medo de criar novos trabalhos e listava diversas razões para não querer mais compor. Sempre há boas razões para não continuar.
Tudo bem, você não precisa mais compor, não há nada de errado nisso. Se não a deixa feliz, pare, a escolha é sua. Assim que eu disse isso, a expressão dela mudou. Ela percebeu que seria mais feliz criando do que não criando. Gratidão também pode ser uma boa ajuda. Perceber que você é afortunado por estar numa posição que lhe permite criar, em alguns casos, ser pago para fazer o que ama, pode virar a balança a favor da obra. Em última análise, seu desejo de criar tem sido maior que o medo. Mesmo para grandes artistas, esse medo nunca passa. Um cantor lendário, apesar de se apresentar por mais de 5 décadas, jamais conseguiu eliminar o medo do palco. Apesar de sentir um temor tão forte que o fazia passar mal, ele ainda ficava sobre os refletores todas as noites e fazia um espetáculo fascinante. Quando aceitamos a insegurança, em vez de tentar eliminá-la ou reprimi-la, reduzimos sua energia e a sua interferência também. Vale a pena notar uma distinção entre duvidar da obra e duvidar de si mesmo. Um exemplo de duvidar da obra seria: não sei se minha música é a melhor que poderia ser. Duvidar de si mesmo seria: não consigo compor uma boa canção. Essas afirmativas estão a um mundo de distância, tanto em exatidão quanto em impacto sobre o sistema nervoso. Duvidar de si mesmo causa desesperança, a sensação de não estar à altura da tarefa. O pensamento do tipo tudo ou nada é a receita do fracasso. No entanto, às vezes, duvidar da qualidade do trabalho ajuda a melhorá-lo. Você pode duvidar do caminho para a excelência. Se tiver uma versão imperfeita de uma obra que você ama, talvez descubra que ao parecer finalmente perfeita, você não a ama mais do mesmo modo. E esse é um sinal de que a versão imperfeita era melhor. A razão da obra não é a perfeição. Uma coisa que aprendi com o revisor ortográfico é que invento palavras regularmente. Digito uma palavra e o computador me diz que ela não existe. Como ela parece dizer o que quero, às vezes decido usá-la mesmo assim. Sei o que significa e talvez o leitor compreenda o significado melhor do que eu se eu usasse uma palavra real. As imperfeições que somos tentados a consertar pode ser às vezes o que torna a obra excelente, outras vezes não. Raramente saberemos o que torna uma peça excelente. Ninguém pode saber. As razões mais plausíveis, na melhor das hipóteses, são teorias. O porquê está além da nossa compreensão. A Torre Inclinada de Pisa foi um erro arquitetônico que os construtores exacerbaram ainda mais tentando consertar. Agora, centenas de anos depois, é um dos prédios mais visitados do mundo exatamente por causa do erro. Na cerâmica japonesa, há uma forma artística de conserto chamado kintsugi. Quando uma peça de cerâmica se quebra, em vez de tentar devolvê-la à condição original, o artesão acentua a falha, usando ouro para preencher as rachaduras. Isso chama lindamente a atenção para os pontos onde a obra se partiu, criando um veio dourado. Em vez de diminuir a obra, a falha se torna o ponto focal, uma área de força física e estética. A cicatriz também conta a história da peça e relata sua experiência passada. Podemos aplicar essa técnica a nós mesmos e abraçar nossas imperfeições. Sejam quais forem as nossas inseguranças, elas podem ser reformuladas e usadas como força motriz da criatividade. Elas só se tornam um obstáculo quando impedem a nossa capacidade de compartilhar o que está mais perto do coração. A arte cria uma ligação profunda entre o artista e o público. Com essa conexão, ambos podem encontrar a cura. Cara, que capítulo bom! Invente. Capítulo 18, capítulo Invente. E aí, realmente, a gente precisa se reinventar e se reinventar pra gente driblar essas sombras que são as inseguranças, né? Ele começa aqui falando,
como avançar considerando as histórias, sobre as histórias que a gente conta pra gente mesmo, pra gente não se colocar no risco de expor nossa obra. Por muitos motivos, né, que ele lista aqui, por medo, pelo medo da imperfeição, por essa coisa do perfeccionismo, né, por a gente duvidar de si mesmo. Então, aí a gente diminui o risco. A gente diminui o risco não fazendo, não expondo para o mundo, não colocando para fora aquilo que a gente veio criar. E aí a gente precisa inventar, realmente, inventar novos caminhos para a gente driblar esses obstáculos que a nossa própria mente cria, de limitar a obra. E aí ele começa falando que nada é muito sério, que principalmente a arte não é tão séria. E se a gente levar esse processo como uma grande brincadeira, é muito mais produtivo e muito mais divertido também tá ali nesse lugar de fazer e colocar pro mundo. Então, entrar nesse jogo da criação, de levar esse fazer criativo da obra e considerar o processo em si e não o resultado, né? O resultado ele vai acontecer de qualquer forma, a gente fazendo ou não. Se a gente não fizer, a gente não tem aquele resultado. Mas quando a gente se permite fazer e entrar nesse processo de forma mais livre, desapegada, como se fosse uma criança brincando, é muito mais divertido o fazer, o processo tá ali fazendo. E o nosso resultado também vai estar num outro nível, né? Porque a gente vai ter conseguido fazer. E não vai estar ali, tipo, arrumando desculpas pra não fazer a obra, a gente não se expor. E aí outra coisa que ele fala, ele tava falando do capítulo de ontem também, né? Que é driblar todas essas inseguranças que vão surgindo ao longo desse caminho, desse processo criativo. Ontem a gente falou sobre as inseguranças e hoje ele tava falando aqui nesse capítulo pra gente inventar e driblar esses caminhos, né? Então, na arte não existe certo e errado. Ela é o que é. Ela é o que é. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela não precisa fazer sentido. Ela precisa fazer os outros sentirem, né? E sim, esse capítulo tá muito maravilhoso. E aí é isso, né? A gente não precisa querer que a nossa obra faça sentido. A gente precisa fazer a obra e aí o resultado, a gente vai lidar com ele também. E aí tem muitas maneiras que ele fala nesse capítulo, né, sobre como driblar essa insegurança, da gente nomear ela. Que quando a gente nomeia, a gente consegue lidar com aquilo, né? A gente usar a gratidão também, da gente perceber que a gente tá nesse lugar de criador. E aproveitar de tudo que a gente tem, de todos os recursos que a gente tem nesse momento, né? E aí tem uma outra coisa que ele fala aqui sobre duvidar da obra e duvidar de si mesmo, que são coisas diametralmente opostas, são muito diferentes, né? Porque uma coisa de você duvidar da obra em si, da qualidade daquela obra, é você estar nesse lugar de lapidação. E você tá nesse trabalho. Agora, duvidar da gente mesmo é um outro lugar que é totalmente autossabotagem ali, né? Você tá duvidando de você mesmo e do seu processo. Você está invalidando o seu processo, né? Duvidando de si mesmo. E isso é muito diferente do que duvidar da obra, né? Porque quando a gente duvida da gente mesmo, a gente acaba entrando nesse lugar de querer não correr o risco, né? Eu não vou correr o risco. Só que a vida é isso, a vida é correr riscos, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa é a graça, essa é a aventura da vida. Mas, claro, tudo com moderação e consciência. Mas é isso, assim, tipo... É muito diferente você duvidar da obra no lugar de lapidação e de você duvidar de você mesmo.
Porque aí você tá num processo de autossabotagem, né? Enfim, gente. E aí o que ele termina falando é que às vezes o erro é que deixa aquela obra, o erro, né? Não existe certo e errado. Mas saindo desse lugar da imperfeição, aquilo que acontece de imprevisto, né? Que nem ele deu aqui, um vaso que caiu e quebrou e que foi refeito, né? Foi reformado. Ele tem a sua beleza também. Como tudo, né? Como todas essas imperfeições que a gente acha que isso não está totalmente perfeito. Mas às vezes é isso que é a graça. Não é ser perfeito, né? É aquilo que é. É o resultado daquilo, de todo aquele experimento. Ai, gente, enfim, eu amei esse capítulo, amei mesmo. E ele deu muito assunto, foi um capítulo maior, que deu pra aprofundar muitas coisas. E é isso, gente. Depois vocês comentam o que vocês acharam desse capítulo. E amanhã a gente continua na leitura, amanhã às 9 da manhã. Hoje teve que ser um pouco mais cedo, porque eu tenho terapia agora. Eu vou sair da live e vou pra terapia. Mas amanhã, às 9, estaremos aqui de novo. E aí continuaremos a leitura e vamos aprofundando a leitura desse capítulo, desse livro. Em cada capítulo a gente vai aprofundando esse pensamento do Rick, né? Sobre viver essa forma de vida, né? Que é estar num lugar criativo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Carol, pela companhia e pela troca. Amanhã estaremos aqui de novo, às 9 da manhã. Beijos, beijos!